Boa tarde, Carlos Tramujas, da Bonsai do Campo. E nós vamos fazer aqui hoje o transplante, né? Vamos aí colocar no vaso essa sakura aqui muito velha que nós temos, inclusive que faz parte aí da coleção aqui da Bonsai do Campo. É um transplante aí básico, mas é importante, né? A finalidade até do canal aqui nosso é podermos aí registrar as nossas atividades e registrar o dia a dia aqui do viveiro. Pode ser que nem sempre você encontre aquele vídeo que te agrada mais, mas é a realidade do bonsai que a gente vive aqui no dia a dia. Então, acompanhem aí e fiquem com a gente. Essa espécie aqui de sakura, que é um prunus, né? É o Prunus campanulata. Eu não sei o nome japonês dela, mas é o Prunus campanulata. E esse nome se deve ao formato da flor, né? Vocês podem ver que ela é uma flor que é um pouco pêndula, né? E tem esse formato, né, de sino. Então é um Prunus campanulata. É uma sakura que é muito comum aqui nas ruas de Curitiba. Ela é um pouco enjoada aí para você fazer as estacas dela. Nós aqui muitas vezes temos que fazer de enxerto, até de alporquia, às vezes ela é um pouquinho complicada, né? Deixa eu mostrar aqui a outra variedade que nós temos aqui, que é bastante comum também, é essa da flor aqui mais rosa, que é o Prunus cerulata. Essa aqui sim, eu sei o nome em japonês, é Yukiwari, o nome dela em japonês, e a flor é simples e um rosa assim mais claro. Essa aqui também é muito comum em Curitiba. Essas duas são as sakuras aí que você vai encontrar aqui, pelo menos nas ruas de Curitiba, que por sinal agora estão lindas aí, todas floridas. Vamos relembrar aqui o que nós falamos. Esse aqui é o Prunus e essa é a cerejeira de flor japonesa, né? Porque a característica dela é ter as flores aqui em formato de cacho, tá vendo? Ó, os cachinhos, ó. Sai um pendão e depois vai formar o cacho. Esse aqui é a mesma coisa, de uma gema de flor saem várias, formando também um cachinho. E isso é a cerejeira, né? A cerejeira de flor japonesa, ela aqui no Brasil não é tão comum, né? Mas no Chile, em países aí mais frios, é o tal do ciruelo. Dá uma olhada aqui, eu fui ali, cortei um galinho aqui de pessegueiro aqui para vocês darem uma olhada. E esse aqui é o pêssego. O pêssego, assim como outros tantos, né, prunus, que são parentes, né, mas a formação da flor aqui é diferente, ó, tá vendo? Ele sai uma flor única ao longo do broto, né, do ano anterior, às vezes alguns aí do broto do mesmo ano, mas normalmente assim são flores isoladas, ó. E essa aqui a gente chama de a ameixeira japonesa ou apricot, que se chama, que é o damasco, que são todos parentes, né? O pêssego, ele é parente da ameixa, essa ameixa amarela, a ameixa vermelha, que é muito comum em determinadas épocas do ano nos mercados, e é de caroço, né? Um caroço grande, fruta grande, e o pêssego e a ameixa são muito parecidos, os pés, né? A floração difere um pouco, tanto é que existe a nectarina, que pode-se dizer que é um cruzamento aí da ameixa com o pêssego. Então, vocês podem ver a diferença de um prunus, que inclusive existe o prunus mume, que é o ume, e da sakura, que é a flor em cachos, né? Essa é a maneira mais fácil de você poder distinguir essas espécies. Pois muito bem, aqui se vocês derem uma olhada aqui, ó, as flores estão começando a despertar agora, né? Deveria ser um pouco mais tarde, mas o nosso inverno aqui apresentou aí
umas ondas de calor, aí, uns veranicos, e acabou antecipando, né, essa florada, e aqui nós estamos no momento crítico de transplante. As sakurás, a partir desse momento aqui, já se torna muito complicado. É fácil você ter problema nos galhos, murcharem os galhos, secarem as ponteiras, porque ela já vai estar com a seiva já circulando de uma maneira muito intensa. Então, o momento realmente ideal é antes que comece a florada, né? É um intervalo assim de tempo, às vezes, que quando começa a despontar a gema, às vezes é tarde. Isso tudo é muito rápido, né? Nas espécies em geral aí de sakura. Então nós vamos mandar bala, vamos transplantá-la agora, que é o principal, e depois, ó, se vocês derem uma olhada aqui, por exemplo, vocês veem que a brotação aqui, ó, que é originária aqui da poda, né, do ano passado, ela originou aqui muitos brotos, né? Nesse aqui vocês enxergam ainda com mais facilidade, né, essa brotação aqui tipo vassoura. Só que ela está aí com as gemas de flor, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou transplantá-la, eu vou deixá-la agora florescer para poder aproveitar, para poder desfrutar aí dessa floração, e logo depois disso eu já faço uma seleção de galhos aqui, ó, porque esses galhos eu preciso que eles engrossem um pouquinho mais. Então eu vou deixar que isso aqui cresça um pouco mais, mas vão ser 2, no máximo 3, por cada ponto de brotação que eles estão saindo. Então vamos lá, para a gente poder executar o nosso serviço. Eu sozinho não posso, e hoje está aqui o William fazendo as filmagens e o Gilson, que vai dar uma mãozinha. Hoje sobrou só para nós dois, hein, Gilson? Venha! O Gilson me ajudou já com aqueles juníperos, né? E essa aqui nós vamos chamar ela de Mega Sakura, tá? Então vamos lá, Gilson, vamos tirar as tábuas aqui, ver se a gente aproveita esse caixote. Ele, ó, 1 aninho de caixote, talvez eu ainda aproveite essas tábuas aqui. Os juníperos aqui eram 2, mas aqui é 1 ano só. Então, ficou claro isso em relação ao transplante, que nós devemos aí fazer o transplante antes que ela brote. Ah, mas isso o que é junho, é julho? Como é que funciona isso? Claro, a sakura é uma planta que ela se desenvolve melhor em climas que tem um inverno um pouco mais frio. Esses dias falei com uma pessoa lá de Brasília que falou que lá as sakuras florescem, mas é meio junto com as folhas, então às vezes não se destaca essa beleza dela, por exemplo, de ficar a árvore e você poder observar a estrutura aqui dos galhos e depois poder apreciar essa floração toda. Esse é um ponto, né, nessa época. O outro ponto básico, né, seria com relação aí ao tipo de substrato, por exemplo. Nós usamos aí um substrato padrão nosso, que é com caco de telha, matéria orgânica, é o pedrisco de rio. O importante nisso, e até nessa situação sobre qual é o substrato aí que é o melhor, o mais indicado, o importante é você ter claro que esse substrato seu tem que ter uma granulometria boa e apresente uma boa drenagem, né? O solo precisa ser poroso, ele precisa ter ventilação no seu interior. Então, nós aqui usamos esse substrato, vocês podem ver aqui, ó. E ele drena bem aí sem problema nenhum, né? Tem plantas nossas aqui que passam aí muitos anos, né, nesse substrato. Aqui já tiramos aí as tábuas, ó, e vocês podem ver que essa questão aí de você ter um substrato que tem uma granulometria boa, né, vai facilitar aqui no momento de podermos fazer essa limpeza. Mas ela aqui, vocês podem ver que ela já enraizou bem, né? As sakuras costumam aí ser bem generosas aí com relação à emissão de raízes
e com relação à sua resistência, né? Elas toleram aí podas mais radicais. Que beleza de árvore, hein? Enquanto o Gilson vai limpando ali, eu vou explicar para vocês aqui que a sakura é um tipo da espécie aí que nós devemos preservar ao máximo a sua casca. Então, se você tem problemas aí ó, de musgo, de limo, por exemplo, ou que ele esteja muito encardido, às vezes você mora na cidade, excesso de poluição ou de sujeira, a gente tem que preservar ao máximo, né? Eu já falei isso em outros vídeos, que não é todo tronco que você pode vir e passar uma escova. As sakuras têm essa casca, né, às vezes rugosa e que surge com o passar dos anos. Isso tem um valor muito grande, é o que adiciona a essa árvore um aspecto de mais idade, que é aquilo que a gente procura obtermos aí no bonsai. Neste caso, nós poderíamos passar aqui uma VAP, né? A VAP é uma lava-jato dessas de pressão e nós utilizamos muito aqui no viveiro, porque às vezes as plantas ficam em locais aí que não pegam muito sol ou que a parte de trás dela que não está virada para a face norte fica muito na sombra, mas olha que beleza a idade dela, né? Outra coisa que também está associado aí ao mundo das sakuras é a questão de ela aceitar também trabalhos de madeira, né? Ela tem uma madeira, não é das mais duras e não é das mais permanentes, ou seja, ela pode se deteriorar, mas você vê aí muitos trabalhos aí que apresentam troncos já ocados, com grandes cicatrizes, né? Com a borda fechando, e isso tudo acentua aí mais a dramaticidade dos trabalhos, né? A sakura, ela é caracterizada aí por ser uma planta que apresenta muita idade e com a sutileza de plantas com uma delicadeza quase sem igual, né? No momento em que ela fica somente com as flores. Por sinal, esse é o momento principal aí de você expor e de você apreciar a sua árvore. A quantidade de raízes aqui na parte inferior aqui é uma coisa incrível. Isso um ano, hein? Ó, a quantidade de raízes. E nesses caixotes aqui, quando nós pregamos, costumamos deixar uma fresta grande aí com os 2 dedos e colocamos uma tela de drenagem aqui para que ela possa drenar bem, né? Pedrisco no fundo. Então, Gilson, eu seguro aqui e você vai cortando. No momento nós cortamos aqui o fundo com o facão, né? Porque as raízes saem, crescem, tá vendo? E se desenvolvem, mas na parte inferior, né? Vocês podem ver que tem um espaço aqui central que as raízes não preenchem muito. Poderia ter ficado nesse caixote aqui mais 1 ano, mais 2 anos, mais 3 anos, sim, sem dúvida nenhuma, pela própria qualidade aí do substrato, né? Mas nós resolvemos fazer o transplante. Fazia anos que eu acompanho essa sakura aqui no campo e eu não vi a hora de colocá-la no vaso. Aí. Bom, aqui nós já cortamos, né, limpamos ela praticamente, só tem o substrato novo. Dá uma olhada nisso aqui, ó. É importante a gente fazer e mostrar, ó. Dá uma olhada na grossura dessa raiz aqui, que foi cortada, e olha só o tipo de ramificação que você tem. Olha esse lado aqui, ó. Aqui realmente não tinham raízes, mas aqui vocês podem ver que de todas as raízes cortadas aqui, formou aí uma boa estrutura radicular que vai permitir que a gente ponha aí em vasos mais rasos, vasos mais baixos. Nós vamos continuar aqui limpando um pouco mais para que possamos aí escolher o melhor vaso. Ó, mas vocês podem ver que é onde ela foi cortada aqui,
as raízes finas aqui, ó, se desenvolveram muito bem. Ó. Que é uma característica, né, de um substrato aí que tem uma boa drenagem, que tem uma boa aeração. Pode ver que você consegue removê-lo com facilidade e cumpre bem o seu papel, né? Existem inúmeros tipos, né, de substrato. Esse aqui é um produzido aqui com material mais em conta, a gente usa aqui o caco de telha, mas existem substratos hoje já no Brasil importados, né? Nós temos um amigo aqui de Curitiba que fez uma importação aqui, o Chico, o pai do Armando, para quem não conhece, e ele trouxe, eu acho que a maior quantidade de Akadama até hoje para o Brasil, acho que foi um container que veio e vendeu, muitas pessoas compraram de várias regiões do Brasil, alguns gostaram mais, outros menos, mas é importante a gente ter essa abertura, né? O Akadama anda circulando aqui pelo Brasil já há algum tempo, né? Então, às vezes é uma questão de orçamento também para você poder utilizar ou não. O importante é esse, drenagem, aeração, e aí vocês vão ter um resultado tão bom como esse aqui. Olha a quantidade aqui de raízes finas. Nós, quando arrancamos as plantas do campo, né, mesmo que venham aí como pré-bonsai, para potes aí um pouco mais fundos, nós já tentamos, dentro do possível, prepará-las, né, para o futuro. Então, claro, uma planta como essa aqui, ela não foi simplesmente arrancada e colocada no caixote, não. Vocês podem ver que foram eliminadas aqui as raízes mais grossas e que vão possibilitar que a gente coloque aí num vaso até mais raso. Tá bem bonito, que movimento, hein? A Sakura às vezes faz esse tipo de formação aqui, tá vendo? Algumas protuberâncias aqui um pouco maiores, ó. São esses crescimentos aqui que ela tem e que faz parte também da espécie, né? Me disser que os dois galhos aqui estão muito juntos, bom, paciência, né? Vão ficar aí onde eles estão, que eu gosto muito deles. Esse todo aqui, esse movimento todo é proveniente das podas, né, no campo. Nos vasos aqui que nós separamos para ela, eu tenho aqui um xingue, aqui tem um desenho bonito. Eu gostaria muito de que fosse esse o vaso aqui mais adequado. Pegue lá, vamos botar, Gilson, para ver. 1, 2 e... Aí, tá quase, hein? Ia dar um destaque muito especial a esse movimento dela. Ia combinar muito com esse desenho aqui das bordas do vaso, né? Ia ter uma continuação de movimento. Dá uma olhada aqui, ó, desse lado. Vocês podem ver que essa raiz toda aqui ficou para fora. Mas diante da situação de que eu tenho tantas raízes finas aí em várias partes da planta, estou muito propenso a cortar esta raiz aqui e colocarmos nesse vaso. Aí o Gilson está trazendo outro vaso. Esse é um vaso chinês aí, meio segunda linha. Vamos lá, 1, 2 e... Como as raízes mais grossas devem ser cortadas. Tira mais uma pontinha ali, faz favor. Aí. Aí. Pronto, agora vamos colocá-la aqui no vasinho. Aí, ó. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu não vou resistir a plantar num vaso melhor. Vamos tirar ela aqui para trás de novo. E o Gilson vai eliminar uma raiz ali que está incomodando. Isso mesmo. Tem uma raiz macia, né, Gilson? Aqui, ó. Segura ela aí, vamos dar uma olhada. Segura. É uma bela árvore. Segura aí, Gilson, quero ver. Aí. É isso aí.
Nós aqui já temos o vaso pronto, fizemos aí umas podas aí de umas raízes maiores e eu tenho certeza de que ela vai brotar, né? A espécie é boa para isso, vai se recuperar bem. E nós vamos agora colocar uma camada aqui de pedrisco no fundo do vaso. As telas plásticas já estão ali. O Gilson aqui com a canequinha dele de colocar substrato aqui no fundo do vaso. Eu acho que é o suficiente aqui, Gilson, por enquanto. Vamos lá. Aí. Pronto. Aí. Vamos botar essas raizinhas agora. E... Que maravilha, hein? Vou ter que levantar mais aqui assim, aí. Quiser botar um pouco mais de substrato, pode colocar. Ela tem um peso por um lado aqui ainda. Talvez no futuro corte esse galho aqui, que está fazendo com que o balanço, o equilíbrio dela venha um pouco mais para esse lado. Está ótimo, mas agora a nossa sakura nesse vaso aqui, menor, ela vai formar raízes ainda mais finas, né? O próximo transplante, eu poderei até, se for o caso, lavar essas raízes, mas aí tem que ser um pouco antes desse início de floração. Eu vou poder selecionar as raízes aí com mais qualidade para que seja uma árvore ainda de mais destaque. Que beleza, hein? Eu adoro essa planta e isso aqui vai ficar muito legal. Uma árvore como essa aqui, apesar de ter uma estrutura aqui, né, bonita, gosto dos galhos, gosto muito do tronco, isso tudo ainda está muito embaralhado, né, gente? Então, o bonsai, nós não fazemos de uma vez só, em uma etapa apenas. Nós temos que seguir o caminho aí do acompanhamento da planta, da seleção desses galhos, como eu falei, ver se eu vou retirar algum galho desses mais grossos, mas pensando de que essa quantidade de brotos e de galhos mais finos é que vão ser responsáveis aí pela beleza da minha árvore. Então, claro, eu preciso aumentar essa ramificação, eu preciso selecionar esses galhos, esses brotos, para que eu tenha um melhor resultado. Não me preocupei com isso nesse momento, porque como eu falei, eu queria era transplantar, estava passando da época e queria aproveitar a florada. Tiver oportunidade, eu vou fazer uma foto com ela florida e vou mostrar para vocês. Vocês podem ver que aqui terminamos aí o plantio da nossa sakura, gostei muito do resultado e agora ela vai evoluir cada vez mais. Para complementar aqui, que muitas vezes surgem essas perguntas, a gente só tem que falar onde é que ela vai agora, como é que vai ser a recuperação dessa planta. Normalmente, transplantes que a gente faz em árvores de folha caduca, em alguns casos podem ir diretamente para o sol, né, para que ela venha, o sol também não deixa de estimular aí o enraizamento das plantas. Coníferas tem que ser mais sombra, mas essa aqui nós vamos colocar a meia sombra, vai pegar umas horas de sol por dia, até que ela comece a sua brotação, depois ela vai ficar fora, né, direto. Esse é um cuidado aí que a gente tem que ter com todas as plantas que fazemos, né, transplantes, poda de raiz, assim, sempre que aplicamos técnicas aí um pouco mais radicais, é importante esse período aí
de recuperação aí da nossa árvore. Ficamos por aqui e vocês se inscrevam aí no canal, estejam aí com a gente, porque vamos continuar publicando aí conteúdos de qualidade. E vou dizer para vocês que sobre a Sakura eu publiquei muitos vídeos lá no Instagram. O canal do Instagram também é Carlos Tramujas lá. E ali eu comento sobre a florada, sobre os botões, sobre a seleção de galho. Tem no YouTube também um outro vídeo que eu vou deixar aqui linkado, que é sobre a Sakura. Eu espero dessa forma ter elucidado aí muitas dúvidas, né, sobre essa espécie que é tão boa. Até mais e nos vemos.